enfim, você precisa coletar esses dados, você precisa organizar esses dados com as evidências, com os comentários, tá? Então, isso aqui é um exemplo, tá? Dessa organização, mas que serve como uma lógica para vocês organizarem e que vocês podem adaptar isso para o que fizer sentido para vocês. Aqui, como que a gente organiza? E isso é importante para vocês organizarem o inventário de vocês também. A gente organiza isso aqui em unidades. Então, vamos supor que a empresa que você está fazendo o inventário tem 2, 3 unidades, né? Que é o exemplo aqui. Então, se ela tem 3 unidades, você está coletando informações, dados de cada uma dessas 3 unidades, certo? Então, cada uma dessas 3 unidades vai ter uma lista que a gente chama de variáveis, e essa lista de variáveis vão ter dados mensais. Então, para o consumo de energia elétrica da unidade 3, você vai ter um dado mês a mês, por exemplo. Eu vou pegar um exemplo passado aqui, para ficar com a tabela mais populada. Então, você tem aqui, necessariamente, uma lista, uma tabela, um tabelão grandão, em que você tem a lista de variável consumo de energia elétrica da unidade 3. Ar-condicionado R410. Ó, isso aqui foi quantos quilos de R410, que é um gás de efeito estufa na categoria fugitivas, como que você coletou, quais foram os valores disso mês a mês. Você tem, por exemplo, diesel do gerador da unidade 3, que é essa variável aqui. Esse diesel aqui, você tem um consumo dele em litros mês a mês. Então, é importante você organizar esses dados, porque são esses dados que alimentam os cálculos, e esses cálculos, uma vez que gera o resultado, se tiver um resultado errado, você vai ter que entender, de repente, um dado está errado. Uma coisa que é comum, por exemplo, que ocorre na planilha do GHG.com, por exemplo, o dado de energia que tem que ser colocado na planilha é em megawatt-hora. Só que o dado que vem na conta de luz é em quilowatt-hora. Se a pessoa colocar quilowatt-hora lá, 200 quilowatt-hora, a planilha vai entender que é 200 megawatt-hora e a emissão vai estar muito maior, que é 1000 vezes maior, porque era 200 kWh e inseriu 200 megawatt-hora. Então, você vai ter que conseguir rastrear esse dado para você poder entender, corrigir, etc. Então, essa gestão de dados é muito importante. A gente tem um curso na plataforma da Razio, lá no Academy, que fala sobre gestão de dados. Eu não vou falar muito mais do que isso que eu estou falando aqui agora, mas é importante você ter essa gestão de dados, porque é importante essa gestão para você poder validar os resultados finais e você identificar algum problema, tá? Mas no final das contas, o que você precisa? Essa lista de variáveis e os dados mês a mês, por exemplo, tá? É comum também, às vezes, você ter o dado consolidado do ano inteiro, de 12 meses. Ok, não é um problema também. Você faz um somatório do consumo de energia elétrica dos 12 meses e você vai dar um dado do consumo total do ano. Ok, mas esse dado de consumo anual, ele veio desses 12 meses. Então, se você for fazer uma auditoria, você vai ter que entrar nos dados mensais, porque eventualmente você vai ter que mostrar uma evidência desse consumo de energia. Então, essa lógica é muito importante, tá? É extremamente importante para vocês terem na hora de vocês organizar os dados de vocês. A gente tem outra forma de organização aqui que eu não vou entrar tanto no mérito, que é o tipo de variável, quem são os responsáveis para coletar esses dados. Eu já usei bastante aqui a organização do cálculo, né? E aí, feito isso, feita essa gestão de dados, a gente fez os cálculos aqui, né, que vocês lembram, e a gente vai, de fato, para os resultados, né? Que é o chururu que a gente tem que ver aqui. Então, o que eu gosto de chamar, tá? Como que eu gosto de entender o meu inventário de gás de efeito estufa? Eu acho que essa parte é bem interessante. Quando você está fazendo o inventário, pensando naquela lógica de gestão de sustentabilidade, o inventário de gás de efeito estufa, a emissão total, a emissão absoluta, por exemplo, né, é a emissão CO2 equivalente total da empresa. É um indicador. Né? Talvez seja o indicador principal da emissão da empresa. Só que, para você chegar nesse indicador, você pode quebrar ele em diferentes outros indicadores. Eu gosto de chamar de indicadores de performance. Que é um indicador de performance do seu inventário, que é justamente a emissão daquelas categorias que a gente falou, escopo 1, 2 e 3, fontes fixas, fontes móveis. Isso é importante entender. E por que é importante você entender e visualizar esses resultados? Primeiro, porque eu já falei pela questão de verificar para ver se tem algum erro,
E segundo, que é para você entender também como que está a emissão da sua empresa em cada uma dessas categorias. Será que fontes fixas é mais relevante? Será que fontes móveis é mais relevante? Será que energia elétrica é mais relevante? Então você precisa enxergar as emissões de cada uma dessas categorias para você eventualmente pensar num plano de ação de mitigação. Então, se você tem uma meta, por exemplo, de redução de 80% até 2030 da emissão total, você faz muito mais sentido você entender o seu inventário e buscar reduzir a emissão da categoria que tem uma emissão alta e você sabe que o investimento que você vai ter para reduzir aquela emissão é menor. Então, qual é o custo que você vai ter por tonelada de CO2, por exemplo, para reduzir aquela emissão de energia elétrica? Talvez seja menor, porque você vai comprar um iRec para botar um painel solar, do que eventualmente você trocar a sua frota, botar carro elétrico, por exemplo. Então, entender essa lógica é importante. E esses dashboards é justamente para você enxergar esses indicadores de performance, você entender o seu inventário. Eu não estou ainda na parte de relatar o inventário, estou na parte de entender o inventário. Uma vez que você entende o inventário, você consegue depois relatar o inventário de uma forma padronizada e, obviamente, entendendo o que você está relatando, tá? Então, aqui, esse dashboard é um dashboard padrão da Rasio, ele é customizável, então isso aqui é um exemplo, é um template que a gente cria, mas nada impede você criar gráficos com cores e designs diferentes. Mas aqui, o que eu acho interessante colocar? Os gráficos que eu mais gosto é a evolução ano a ano da emissão, como está a sua emissão total variando ano a ano. Então, se você tiver um histórico de dados, o histórico de emissão da empresa, você consegue fazer esse gráfico. Lembra lá do nosso cálculo que a primeira coisa que a gente tinha que fazer na definição do inventário é a emissão do ano base, que é esse aqui, ó. Estabelecer fronteira, definir o período de referência e ano base. Ano base é justamente qual é a emissão, qual é o ano base que eu tenho de emissão da minha empresa. E que o meu objetivo é reduzir essa emissão ano a ano, por exemplo, né? Então, você ter essa perspectiva de redução de emissão ano a ano é importante e interessante para você ver como é que a empresa está evoluindo. Aqui eu necessariamente estou fazendo a gestão do inventário. Se você for uma consultoria que quer montar um relatório para entregar, vai chegar na parte de relato depois. Eu estou entrando na parte de entender o inventário, tá? Então, essa visualização é importante. A visualização de indicador relativo também é importante. Por que isso aqui é importante? Eu acho que eu já falei em alguma live anterior que se a sua empresa está crescendo, você está fazendo um inventário de uma empresa. Só que a empresa dobrou de tamanho. E a atividade principal que é mitigar de efeitos da empresa também dobrou. Sei lá, uma logística, ou um escritório, no início ela tinha um escritório, depois de um ano ela passou a ter 2 escritórios. Necessariamente a emissão dela vai aumentar, absoluta. Então, se você for buscar apenas uma mitigação da emissão absoluta da empresa, você pode ficar maluco. Você fala, pô, cara, eu estou fazendo um monte de trabalho aqui para reduzir minha emissão e minha emissão absoluta está aumentando. Então, é muito comum e muito importante você utilizar essa meta de emissão relativa. Ou seja, você identifica uma variável, né, da empresa, pode ser, eu usei aqui reais, milhões de reais, por exemplo, mas poderia ser produção de uma fábrica, enfim, em que, a partir do momento que a sua emissão aumenta, se ela for proporcional à produção, ao faturamento da empresa, essa emissão relativa ela não vai aumentar. Ela vai, se você estiver fazendo práticas de redução, ela vai reduzir de fato. Enquanto a absoluta pode aumentar, porque você aumentou a capacidade da empresa, a produção da empresa, a relativa pode diminuir, porque você está produzindo mais, mas com uma emissão relativa, né, emissão por produção menor. Então, esse indicador é muito importante você ter também, tá? Eu gosto muito desse gráfico aqui, que tem a ver com é um ranking, né? Para você ter a sua empresa, qual é a atividade, qual é a categoria, qual é a fonte de emissão que mais emitiu gás de efeito de estufa, né? Então, nesse exemplo aqui, é o consumo de energia elétrica da unidade 1. Então, a gente deu para ver que de todas as, não categorias, né? Mas de todas as fontes de emissão, né? A categoria seria energia elétrica a gente tem 3, da unidade 1, 2 e 3, seria a emissão de fato daquela unidade 1, aquela fonte de emissão é a mais relevante para a empresa. Então, talvez atacar ali seja importante. Comprar um iRec para cá, botar um painel solar para cá, seja relevante para a sua empresa, para você reduzir mais a emissão da empresa. Beleza?
Seguindo aqui nos gráficos, a gente tem também esse gráfico aqui que eu acho bem interessante, que é a emissão. Deixa eu botar um intervalo de tempo maior, para a gente ter um gráfico com mais informações. 18 meses. Como isso aqui é uma apresentação, ele está com menos dados. Então, aqui eu atualizei o sistema para ter 12 meses de informação, tá? Nesses gráficos. Então, um indicador importante de você acompanhar é a emissão de CO2 equivalente total, mês a mês, ou total absoluto, né? Total somatório de todos os meses, que eu enxergo que é o indicador principal que você tem. Outro indicador que é importante você ter é a emissão biogênica. Eu já expliquei que a biogênica, seja a emissão de biogênica ou seja a remoção de CO2 biogênico. São duas informações que são importantes também você acompanhar, para você ver como é que está a sua emissão biogênica, que é um dado importante. Beleza? E aqui entra justamente o que a gente vem falando bastante, né? Aqui lá são os indicadores mais globais, vamos dizer assim, e aqui entra os indicadores que são os indicadores por escopo e por categoria. Então, lembrando lá daquela nossa árvore que a gente fez, escopo 1, 2 e 3, e cada um dos escopos tem uma série de categorias de emissão, que é essa aqui. Então, escopo 1, escopo 2, escopo 3, e todas as categorias. É muito interessante, é muito importante você ter essa emissão por escopo e por categoria. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, esse gráfico aqui, eu estou vendo que o total é 3.961, a emissão total é essa aqui, mas eu consigo dividir isso aqui por escopo. Tá vendo? Quanto que eu emiti de escopo 1, quanto que eu emiti de escopo 2, quanto eu emiti de escopo 3. Oi, Kleber, boa tarde. Se tiver dúvida aí, pessoal, é só botar aqui no chat, tá? Que eu respondo. Que aí é até bom, porque eu interajo mais com vocês, eu vejo se está fazendo sentido o que eu estou falando ou não, porque pode ser que esteja muito fácil, que esteja muito difícil. Então, se vocês quiserem interagir aí, fica à vontade, tá? Então, é interessante você ter essa perspectiva de escopo 1, 2 e 3, e aqui eu coloco tanto a perspectiva de emissão mensal quanto agregado total, né? Então, nesses meses aqui que eu coloquei, 45% é escopo 2, 34% é escopo 3 e 20% é escopo 1. Então, é interessante você entender como que é a sua emissão por escopo. Porque essa missão por escopo vai te dar um norte. Eita, cara, que são emissões diretas, são emissões indiretas, que eu tenho bastante emissão. Isso te ajuda a refletir sobre o seu inventário, tá? Outra categoria de emissão, que é outro gráfico que eu gosto de avaliar também, é a emissão por categoria. Então, lembrando, as categorias são essas aqui, né? Agricultura, efluente, fontes fixas, móveis, eletricidade por escolha de compra, parará, por aí vai. Então, é interessante você também enxergar essas emissões por categoria, porque aqui, e normalmente é aqui que a gente vê um erro no cálculo. Porque você consegue entender um pouco a atividade da empresa, né? Quando você monta o inventário, você consegue entender a empresa, e você consegue saber, por exemplo, que a empresa tem 2 escritórios, vamos supor. A empresa tem 2 escritóriozinhos. Não faz nenhum sentido 45% da emissão ser eletricidade por localização, ser empresa um escritório. Então, provavelmente, o dado está errado, a configuração do cálculo está errado, e aí, a partir desse resultado, você consegue ir lá e com esse sentimento aqui de, não é, não é 45% que o escopo 2, energia elétrica, não é 45% dessa emissão. Você consegue ter esse sentimento, entendeu? E você consegue corrigir o cálculo, corrigir eventuais erros que ocorrem, tá? Acontece. Na hora de configurar o cálculo, você vai eventualmente botar uma vírgula no lugar errado, configurar uma coisa errada, e isso faz parte. Você achar que vai fazer perfeito, você vai gerar só um resultado errado no final. Então é sempre bom ter esse senso crítico de analisar o resultado para ver se ele está certo ou não. Então, aí uma vez que você está, beleza, o resultado está fazendo sentido com a empresa, poxa, eu estou vendo que realmente o escopo 2 é relevante, realmente a empresa compra muito bem de serviços, a terceira mais importante, fonte de imóveis, realmente é importante, a empresa tem um monte de caminhão, beleza, esse resultado faz sentido. Uma vez que esse resultado faz sentido, e você validou ele, você consegue pegar esses resultados e pensar nas ações que você pode fazer para reduzir a emissão. O que você pode fazer aqui para reduzir a emissão? Eu posso comprar REC, eu posso comprar painel solar, eu posso trocar o meu fornecedor,
para comprar bens e serviços comprados de um lugar mais de um produto que emita menos. Trocar eu compro um produto que emite bastante, mas eu tenho um equivalente que emite bem menos, um reciclado, sei lá. Então você pode pensar em alternativas para redução de emissão. A fontes móveis. Poxa, minha fonte móvel está muito alta. Pô, posso pensar em botar frota elétrica, eu posso passar a utilizar só biocombustível. Enfim, você vai pensando na estratégia. Por isso que é importante você entender esses resultados aqui. E essa é a parte da análise, né? A gente tem um outro gráfico aqui também, que é bem interessante, que a gente chama de ranking, que você consegue. Que outra informação importante. É importante você, se for uma empresa que tem mais de uma unidade, você conseguir entender qual é a unidade que mais emite gás de efeito de estufa. Porque pode estar relacionado com a forma de operar. Então, se tem uma empresa, uma indústria que tem 3 unidades. Pô, qual é a unidade que mais emite gás de efeito de estufa? Cara, unidade 1. Mas você vê que, pô, como que a unidade 1 emite mais se a unidade 2 é a que mais produz? Cara, tem alguma uma falha de eficiência aqui na unidade 1 que a gente tem que olhar. Não faz sentido ela emitir mais do que a unidade 2. Então, isso tudo te ajuda a entender o seu inventário e entender a empresa. E por que isso é importante? É bem comum. Eu estou partindo do princípio que, e é o que está norteando esse início da apresentação, que vocês estão montando um inventário, a empresa está montando um inventário para ser mais sustentável. Tá? Esse é o princípio básico. E para ser mais sustentável, significa que ela vai se preocupar com as emissões dela e significa que ela vai trabalhar com a redução das emissões dela. E ela pode seguir, por exemplo, a PR 2060, que é uma prática recomendada da BNT, que te diz o que você pode fazer, qual é o passo a passo que você tem que seguir para você mitigar a sua emissão. O que é muito comum. A empresa que faz o cálculo de inventário e a pessoa, não, eu quero já neutralizar a minha emissão. Eu quero comprar crédito de carbono, eu quero plantar árvore. E o processo de se tornar mais sustentável não pode ser dessa forma. Você não pode simplesmente emitir o que você quiser e depois compensar tudo que você emitiu comprando crédito de carbono ou reduzindo a emissão, plantando árvore. Você precisa passar por essa etapa reflexiva da sua emissão, quanto que você emite, como que você emite, o que você pode fazer para reduzir a sua emissão de forma proativa, influenciando na sua operação, sendo mais consciente nas suas atividades, sendo mais consciente nas categorias de emissão, quanto você emite, para uma vez que isso já estiver estressado, você fez tudo que podia fazer, aí sim você vai para uma etapa de compensação. Compra de crédito de carbono, planta árvore, você pode fazer o que você quiser. Mas você simplesmente pular essa etapa de refletir sobre o seu inventário, refletir sobre a sua emissão e tentar otimizar a sua emissão, não é sustentável. Beleza? Então, isso é muito importante. Por isso que eu estou falando, nesse primeiro momento, nas reflexões que você precisa ter para entender o seu inventário. Tá? Beleza. Entendi o meu inventário. Sei que minha emissão total é o CO2 equivalente total, que é esse aqui. Entendi a minha emissão por escopo, minha emissão por categoria, minha emissão por unidade. Beleza. Pensei nas ações. Estou com um plano de mitigação daqui, dali, parará, tororó. Beleza, tá? Show de bola. Agora é o momento de você vai estar mais bem preparado para relatar a sua emissão.